Ao longo da história, se criou a ideia de que aqueles que são contra o racismo são somente aqueles que estão em determinados partidos políticos ou que defendem determinadas ideias. Isso é, justamente as ideias de esquerda. Um dos maiores problemas das cotas raciais que é o seguinte: quando você diz que há uma reserva para pessoas negras, alguém precisa dizer quem é negro e quem não é, né? Não tem como você se basear puramente na autodeclaração. Eu acho que as cotas sociais, essas sim, Sim. são muito mais efetivas. Você acaba incluindo as pessoas mais pobres, que em sua maioria são negras, mas é muito mais objetivo de você julgar. Tá todo mundo cansado, tá todo mundo estafado disso, quer dar um basta. E o basta está sendo dado com candidatos de direita, mas de discurso firme. E isso acho que vai fazer uma diferença muito grande na política mundial. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Passei aqui para a gente conversar com o Fernando Holliday. Fernando Holliday está lançando o livro Senzala Ideológica, a escravidão do negro no século XXI. Vou conversar com ele sobre essa questão, a questão do movimento negro, se o movimento negro sempre foi de esquerda, se o movimento negro aceita pessoas divergentes, né, de direita ou de centro. O Fernando Holliday é vereador da cidade de São Paulo, está no seu segundo mandato, é o jovem já eleito para esse cargo no município, o mais jovem já eleito, é graduado em História pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Ciência Política. Foi autor de diversos artigos, é um líder político muito conceituado, muito respeitado e já teve questões muito sérias. Por exemplo, o Ciro Gomes chamou o Fernando Holliday de capitão do mato. A questão do negro no Brasil é o assunto do livro dele, é um assunto que eu já conversei com ele outras vezes e que eu vou conversar hoje, agora. Oi, Fernando. Olá, Tudo bem? tudo bem? Tudo bem? Eu estava aqui dizendo que me mandaram agora à noite, agora há pouco, um vídeo do o vereador Guto. Do Guto Zacarias. Guto Zacarias, respondendo a um vereador do PSOL que estranhou a votação. E como eu estava dizendo, eu recebi agora há pouco um vídeo do Guto respondendo a um deputado, a um vereador do PSOL, porque reclamou que ele votou contra o Dia do Mandela, uma coisa assim, como negro, ele tinha que votar a favor. É interessante essa questão, né? E ele responde muito bem, o Guto, dizendo por que que a minha cor tem que determinar o meu voto, né? E por quê? É uma coisa impressionante, né? Porque a gente vê a questão do racismo em toda hora, todo dia, no campo com o Vini Júnior, na rua, na esquina. É uma coisa desconfortável mesmo, né? Pois é, Lida, é exatamente esse exemplo foi ótimo, porque é exatamente isso que me levou a escrever esse livro, né? O Senzala Ideológica. Porque, isso aí, ó, tá aqui o meu exemplar também. Porque o que acontece é o seguinte: ao longo da história, se criou, e principalmente nas últimas décadas, a ideia de que aqueles que são contra o racismo são somente aqueles que estão em determinados partidos políticos ou que defendem determinadas ideias. Isso é, justamente as ideias de esquerda. E isso fez com que o negro acabasse sendo meio que aprisionado, porque qualquer um que tivesse algum tipo de divergência era condenado, principalmente nas universidades públicas, e qualquer tipo de racismo contra essas pessoas era também autorizado. É por isso, por exemplo, que essa deputada se sente no direito de dizer como um deputado negro deve votar. Ou é por isso que o Ciro Gomes se sente à vontade de me chamar de capitão do mato. E tantos outros exemplos que aconteceram com o deputado Hélio Lopes, no Rio de Janeiro, com o Sérgio Camargo, quando foi presidente da Fundação Palmares, com a Sonária Fernandes, que também é vereadora de São Paulo e foi secretária do Tarcísio, que inclusive é uma mulher nordestina
e que muitas vezes é atacada justamente dessa forma. Ah, você como mulher não pode defender isso. Você como uma mulher negra nordestina jamais poderia defender isso. Quer dizer, são coisas assim completamente absurdas e que vão aprisionando o negro, e que é um processo histórico. Um processo histórico que também acaba ocultando figuras negras do passado que não se encaixam bem nesses ideais, né? Você acha que houve um cancelamento, por exemplo, de André Rebouças, de outros negros que foram atuantes na vida brasileira? Exatamente. Né? No livro eu cito, na verdade eu cito vários, né? Mas eu foco principalmente em três personagens, que é André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama, todos eles negros, e que participaram e foram fundamentais no processo de abolição da escravidão. Só que eles não se encaixam nessa narrativa da esquerda porque não eram sujeitos revolucionários e não se encaixavam nessa ideia da luta de classes, né? De brancos contra negros, de pobres contra ricos, etc. Por exemplo, André Rebouças era filho de um filho, né, de uma ex-escrava, uma alforriada, junto com um português. E eles se casaram, conseguiram desenvolver relativamente bem as suas vidas, porque eram livres, né, tiveram seus negócios e tudo mais, e tinham uma vida relativamente confortável, o que permitiu a André Rebouças ter acesso a um pouco mais de estudo. Mas claro que por conta da cor da pele dele, teve vários desafios no caminho. Só que, acima de tudo, ele era um empreendedor. Então, ele se tornou advogado de maneira. Aliás, o pai dele, né, se transformou em advogado de maneira autodidata, e ele, André Rebouças, se tornou em um dos maiores engenheiros do país, né, construindo isso com seus próprios esforços. José do Patrocínio era amigo da monarquia, e mesmo assim, ao lado da monarquia, ao lado da princesa Isabel, lutou pela abolição da escravidão. E Luiz Gama lutou pela abolição da escravidão, defendendo diversos escravos e conseguindo libertar diversos deles da prisão, mas utilizando a lei em seu favor. Quer dizer, não se encaixa bem, porque não tem questão de revolução armada, não tem grandes revoluções, etc. São processos lentos, mas eficazes, que no final acabaram derrubando de fato a escravidão, né? Você enfrentou pessoalmente algum tipo de dificuldade para chegar onde você está? Eu diria que a minha maior dificuldade os maiores preconceitos que eu enfrentei vieram justamente da esquerda, né? Primeiro porque não era comum ouvir o que eu tinha para dizer, né? Geralmente, no debate público, principalmente quando nós falamos de cotas raciais, a regra é a defesa desse sistema, né? Então, você defende uma reserva de vagas para pessoas negras, você defende o movimento negro. Quando eu surgi isso em meados de 2015, né, defendendo um outro caminho e me colocando como um sujeito conservador, de direita, mas que vem da periferia e que é negro, isso gerou um baque. Ih, meu Deus, olha eu ativando. Agora, Agora está voltei? voltando. Voltou. Tá. Ah, Não faço ideia do que eu fiz aqui. Mas eu acabei enfrentando quando essa. você surgiu lá, se colocando contra a questão das cotas raciais, é que começou a representação contra você, digamos assim? Exatamente. Os meus primeiros vídeos, né, criticando as cotas raciais e tudo mais, gerou um rebuliço nas redes sociais naquela época. E, claro, a direita ainda não estava consolidada, né? Então não era comum você ouvir discursos de direita tão abertamente. Algumas figuras já conhecidas tinham isso, né? Como o próprio Bolsonaro e tudo mais, mas na internet não era comum como é hoje. E isso acabou. Na verdade, eu levei um susto na época, né? Porque me denunciaram, disseram que eu era um negro racista e tudo mais. Enfrentei denúncias no Ministério Público, ou seja, mesmo sendo negro, eu fui acusado de ser racista simplesmente porque ter uma opinião diferente dessas pessoas, né? E isso só com o tempo
eu fui esclarecendo e fui percebendo que muita gente concordava comigo, só que não se sentia à vontade para falar, justamente por conta desse ambiente social que não deixava as pessoas dizerem claramente o que elas pensavam, principalmente pessoas negras. Só que hoje eu percebo que, na verdade, foi muito bom que tenha sido assim, né? Porque foi justamente esse choque que fez com que diversas outras pessoas se sentissem mais à vontade para falar o que pensam e percebessem que tinha quem os representasse nesses assuntos, né? Até hoje, várias pessoas da periferia, pessoas negras, etc., falam que se sentem aliviadas, né, em serem representadas por esse discurso, porque sempre quiseram falar, não sabiam como falar e não tinham voz para falar. Então, no final, mesmo tendo sido um processo difícil, eu acho que foi muito bom que tenha acontecido dessa forma, né? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Aconteceu essa semana, ou a semana passada, de um ex-Big Brother branco, ou pelo menos aparentemente branco, porque eu não conheço as origens, não sei quem é pai e mãe, né? Eu li a notícia na internet. Se declarou negro para entrar nas cotas. E parece que acho que foi eliminado essa questão com ele, na universidade, uma universidade do sul do Brasil. Você viu isso? Chama Matheus, um rapaz. Vi isso. E, inclusive, eu acho que essa história ela acaba exemplificando um dos maiores problemas das cotas raciais, que é o seguinte: quando você diz que há uma reserva para pessoas negras, alguém precisa dizer quem é negro e quem não é, né? Não tem como você se basear puramente na autodeclaração. Tipo, o sujeito escreve no papel, eu sou negro, etc. Em algum momento, isso precisa ser, de alguma forma, julgado, né? E esse é um dos grandes problemas, porque julgar alguém pela cor da pele é justamente o que qualquer pessoa negra nesta vida não quer, Uhum. né? Eu não quero que a minha cor da pele seja um elemento fundamental para eu conseguir uma vaga na universidade ou conseguir um emprego, no caso dos concursos públicos, com cotas raciais. Eu já fui julgado várias vezes pela cor da minha pele. Nesses momentos, eu prefiro ser julgado pelo meu currículo, pelas minhas notas, pela minha experiência, né? E aí isso gera um problema. E aí tentaram resolver esse problema para não acontecer casos como esse do Matheus, né? O Matheus, ele entrou quando existia só a autodeclaração, ou seja, já um problema, não dá para ser só isso, porque senão um branco diz que é preto, entra, termina e só vão descobrir vários anos depois, como foi o caso dele. Aí tiveram uma ideia, não, vamos controlar antes. E aí criaram comissões hoje. Então, quem se inscreve na cota racial hoje tem que passar pela avaliação de uma comissão que vai analisar a aparência da pessoa e somente a aparência. E é uma entrevista assim terrível, porque você vai no lugar, fica um minuto ou muito menos, não te perguntam quase que absolutamente nada, no máximo o seu nome, e olham para você e decidem o seu futuro, com base no que vem. Então, é o formato do nariz, é o tom da pele, é o tipo de cabelo. Regimes que fizeram isso foi o apartheid na África do Sul, os nazistas na Alemanha, né? Um Instituto Federal do Pará chegou uma vez a lançar um edital com características físicas descritas, com tamanho de crânio, espessura dos lábios, que uma pessoa negra deveria ter. Então, quer dizer, você vai objetificando a pessoa. Então, se a autodeclaração não serve, e se esta avaliação, julgando pela aparência, é absolutamente humilhante e racista,
Qual é o caminho? Não ter as cotas raciais. Eu acho que as cotas sociais, essas sim, Sim. são muito mais efetivas. Você acaba incluindo as pessoas mais pobres, que em sua maioria são negras, mas é muito mais objetivo de você julgar, né? Você olha ali a renda, olha onde a pessoa se formou, a região que ela mora, você consegue comprovar que você é uma pessoa socialmente, né, mais humilde. Agora, em relação à cor da pele, você cria diversas confusões. Inclusive, recentemente houve uma polêmica na USP também, porque pessoas que se viram negras a vida inteira foram recusadas justamente nessa comissão aí. Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! Que loucura isso, né? E parece que não vai ter fim, né? Porque a coisa não... o racismo parece que nunca terá fim. Você não tem É, essa sensação quando você vê o jogo de futebol internacional? Você vê o Vini Júnior sendo xingado e humilhado por essa questão do racismo na Europa, num time teoricamente classe A, né, que as pessoas deviam já ter aprendido sobre isso. Será que nunca vai melhorar isso? Nunca vão aprender, meu Deus? pois é, esse é um grande desafio porque ela é uma coisa realmente muito enraizada, né? Eu não diria enraizada no Brasil, porque não é uma questão só do Brasil, Não né? é Você vê, por brasileira exemplo, apenas, né? exatamente. Você vê o Vini Júnior sofreu racismo lá na Espanha, inclusive agora finalmente puniram aqueles sujeitos, né? É uma praga realmente que se espalhou e se enraizou ao redor do mundo. E é um desafio muito grande você superar isso. Claro, a gente tem o desafio da educação. A educação, eu acho que pode contribuir muito com isso, principalmente, agora falando especificamente do Brasil, quando a gente estuda a formação do próprio Brasil, né? O Gilberto Freire é muito criticado por autores, principalmente autores de esquerda, que dizem que ele defendia uma democracia racial, né? Como se todos os negros, brancos e índios se dessem bem na história do Brasil. Não é bem isso, mas o Gilberto Freire, num livro Casa Grande Senzala, ele vai dizer justamente quais foram as contribuições dos brancos, né? Principalmente os portugueses, dos negros vindos da África e dos nativos indígenas para a cultura do Brasil. Então, boa parte da nossa culinária, por exemplo, vem da cultura indígena, né? da cultura dos nativos. O cultivo da mandioca, por exemplo, diversos pratos. A medicina natural, né? As ervas que nós conhecemos, como, por exemplo, o uso do boldo para problemas de estômago, tudo isso vem do conhecimento dos indígenas. Dos portugueses, vários conhecimentos europeus, o próprio catolicismo, o cristianismo influenciou muito nisso, as universidades e tudo mais. E da cultura negra, muitas palavras, né, que foram formadas no português vieram justamente de palavras, né, de diálogos entre africanos, o sincretismo religioso, boa parte da culinária também Boa teve parte é contribuição dos africanos. culinária. Exatamente. Ou seja, a gente estudando a formação do Brasil percebe que essa mistura, essa miscigenação, esse povo único, alegre, feliz, que nós somos e somos reconhecidos no mundo inteiro por conta disso, só se formou justamente por conta dessa mistura. E precisamos ter orgulho dela, né? Faz parte da nossa história, apesar de boa parte dela ter sido com muita dor, que foi a escravidão. Então, acho que esse tipo de conhecimento pode ajudar a contribuir para a diminuição do racismo. Mas isso também vem de família, né? Então, se você cresce em uma família que é racista e transmite esse racismo para os seus filhos, é muito mais difícil de você quebrar isso ao longo do processo. Por isso, eu acho que a gente pode diminuir muito o racismo ao longo do tempo, principalmente quanto mais pessoas negras chegarem no alto da sociedade pelos seus próprios méritos e isso se tornar comum, eu acho que isso ajuda a diminuir muito o racismo. Mas, claro, é um processo que demora muito e acabar, eliminar completamente, infelizmente, eu acho
que a minha geração ainda não verá isso. Esse nome senzala ideológica também tem um pé no Gilberto, é isso? Exatamente, exatamente. Eu gosto de sempre pegar esse aspecto positivo da miscigenação, né? Porque também é algo que muitas pessoas acabam condenando. Quando se fala em miscigenação hoje em dia, tem muitos militantes que dizem que a miscigenação é uma tentativa de embranquecimento da população brasileira. Não, não, é justamente o oposto. É a ideia de que as nossas diferenças, mesmo em estados distantes, mesmo com culturas diferentes, nós temos uma integração profunda enquanto povo, que não é uma integração que existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá você tem uma separação muito mais clara entre brancos e negros. Né? Nova York, por exemplo, é conhecida pelos guetos e pelos bairros de pessoas negras, onde muito dificilmente, quase nunca você vai encontrar uma pessoa branca circulando. Quer dizer, no Brasil, você não tem isso. Na periferia do Brasil, você tem uma boa parte de pessoas negras? Tem. Mas você também tem pardos, tem brancos, tem indígenas. Quer dizer, existem brancos pobres no Brasil, assim como finalmente está começando a existir negros ricos. Então, essa mistura ela é muito intensa e ela Ela é caracteriza saudável, o né? Brasil. Exatamente. Ela é saudável. Exa- Essa questão das cotas sociais me fascina, porque se não existisse a universidade pública, eu não teria feito universidade. Entendeu? Se não tivesse essa escola, eu fiz toda a escola na escola pública, então não, eu sou absolutamente defendo totalmente a questão das cotas sociais, estou contigo. Porque essa questão do pobre é pobre de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer religião, de qualquer história, de qualquer. São pobres. exatamente. Né? E merecem serem ajudados, vou botar entre aspas o ajudados, porque não é bem ajudados, né? Mas incentivados, digamos assim, a Isso, galgar verdade. outros patamares, né, da história econômica do Brasil. Você acha que o ensino nas escolas é um ensino, você acha, é um ensino esquerdizante, né? Ele, Sim, com ele, certeza. ele acentua essa questão, ele diminui o racismo, ele atrapalha, em que sentido ele ajuda? Olha, eu acho que o grande problema do ensino, e aí eu falo do ensino de história, né, que é inclusive a minha área, é justamente essa visão distorcida da história, né? Veja, eu nunca ouvi falar na minha escola de André Rebouças, de José do Patrocínio, de Luiz Gama, né, que foram exemplos de negros, veja, que estiveram no ápice da sociedade. Quer dizer, se hoje é difícil para uma pessoa negra ascender socialmente, que dirá na época que ainda existia escravidão. Quer dizer, Luiz Gama, José do Patrocínio e André Rebouças, e tem vários outros, aqui esses são os exemplos mais icônicos, faziam parte da elite. E elite que eu digo, não só no sentido financeiro da palavra, mas no sentido intelectual mesmo. Eles ajudaram a pensar o Brasil e ajudaram de maneira fundamental a liberdade de tomar conta do Brasil. E venceram diversas barreiras sem cotas. Quer dizer, não havia cota. E veja, quando eu digo isso, não é para menosprezar quem usa cota. Não, inclusive os cotistas, na imensa maioria das vezes, conseguem ter notas excelentes e tudo mais. Pelo amor de Deus, essas pessoas, mesmo com cotas, ainda passam por muito sofrimento e merecem estar onde estão. Mas eu falo isso justamente para demonstrar que é possível alcançar a vitória por outros caminhos, né? E que você ganha muito mais respeito quando você você consegue alcançar a vitória pelos seus próprios méritos. E a escola, infelizmente, não mostra isso, né? E não traz esses exemplos para os alunos. Pelo contrário, fica colocando eles para baixo como se a culpa de um ser pobre é porque o outro é rico. Quando na verdade não é isso, né? A riqueza ela é gerada, né? Não é porque um é rico que o outro vai ficar pobre necessariamente. E você tem condições de alcançar o sucesso, principalmente se o Estado deixar de te atrapalhar, né? Se você, por exemplo, deixar de cobrar impostos proporcionalmente a mais para as pessoas mais pobres, né? Hoje no Brasil, mesmo com a reforma tributária, proporcionalmente
os mais pobres são quem pagam mais impostos historicamente no Brasil. E é óbvio que isso impede essas pessoas de ascenderem socialmente. Esse tipo de coisa não é mostrado na escola. E aí você vai criando um ambiente de ressentimento. Ah, eu estou nesta situação porque o fulano se deu bem. E aí você vai criando este ódio de classes, né, de pobres contra ricos, brancos contra negros, gays contra héteros e assim por Que diante, várias outras coisas. é muito incentivado pela esquerda. O nós contra eles é uma marca da esquerda, né? Exatamente. E por que isso? Porque é a forma de alimentar a militância e a ideologia. O marxismo em si parte disso, né? Da ideia da luta de classe. Então, se você não gera este ódio em quem, em tese, é o oprimido, aliás, são de fato oprimidos, né? Mas o inimigo é outro, não é o Estado, né, que acaba oprimindo essas pessoas. Mas se você não gera este ódio no oprimido contra os ricos, digamos assim, ou dos negros em relação aos brancos, dos gays em relação aos héteros, você não consegue alimentar a militância, porque a ideologia marxista deixa de fazer sentido sem esse ódio. E isso é passado para os professores passam isso para os alunos. Mas, felizmente, hoje nós temos a internet, que acho que acaba diluindo em boa parte tudo isso. Né? Hoje eu só tenho as ideias que eu tenho e cheguei a estas conclusões sozinho porque tive acesso à internet. Quer dizer, consegui chegar em outros pensadores, escritores, etc. Mas se dependesse da escola propriamente dito, jamais teria conhecido esse outro mundo, né, digamos assim. Eu acho que a coisa é tão grave que no Rio de Janeiro, o túnel Rebouças, que é um túnel que liga a Zona Sul à Zona Norte, que é o Zueni Ventura até escreveu um livro chamado Cidade Partida, porque no Rio a Zona Sul é uma coisa e a Zona Norte é outra coisa, sabe? Há uma divisão social preconceituosa também em relação à Zona Norte como um todo. O túnel que liga essas duas partes se chama Túnel Rebouças. E eu levei anos para saber quem era o André Rebouças. Entendeu? Eu Exatamente, passei pelo exatamente. túnel Rebouças não sei quantas milhares de vezes, centenas de milhares de vezes, sem saber quem era o André Rebouças. Demorei a descobrir. O próprio movimento negro não enaltece essas pessoas como deveria, pelo menos. Exatamente. Por exemplo, o Zumbi dos Palmares, que aí sim é uma figura que falam constantemente e tudo mais, é muito mais conhecido porque, historicamente, nós sabemos muito pouco sobre o Zumbi dos Palmares, do ponto de vista de documentação, assim, saber realmente quem foi, como viveu, etc., não dá. Nós temos impressões com base em relatos de terceiros. Uhum. Mas por que que utilizam ele? Porque se encaixa melhor na narrativa marxista. Que ele, por exemplo, ele invadia as fazendas, libertava os escravos e levavam eles para o quilombo. Então tinha essa ideia da revolução, ele destruía tudo e libertava os escravos, era a luta contra os elitistas e tal. Então era meio que um marxista fora do seu tempo, né? Porque ele foi antes de Marx, foi ali no século XVII. Então, se encaixa melhor na narrativa. Então, preferem utilizar Zumbi dos Palmares, embora não saibam muito sobre ele. Até onde nós sabemos, por exemplo, é possível, embora não tenhamos certeza, que Zumbi tenha tido escravos. E não porque ele era um sujeito maligno, mas porque a sociedade que ele conhecia, seja a africana ou a brasileira, era constituída no sistema escravocrata. Quer dizer, na África, os povos se escravizavam, né? Porque havia a guerra por motivos diferentes, evidente. Na África, a escravidão era por guerra. Então, um povo vencia o outro e os vencidos eram escravizados. E depois passaram a ser vendidos para a América, né? Principalmente aqui para o Brasil. E aqui no Brasil tinha a questão do racismo e do tráfico negreiro. Ou seja, as duas sociedades nas quais Zumbi conviveu lidavam com a escravidão. Então era muito provável que dentro do quilombo também havia os escravos. E quem eram esses escravos? Os que tentavam fugir do quilombo, que eram recapturados e escravizados lá dentro. Mas essa parte é ocultada,
esta probabilidade histórica não é contada. Por quê? Porque aí já não interessa muito a narrativa. Enquanto isso, André Rebouças, Luiz Gama e José do Patrocínio, que nós temos ampla documentação e conhecemos a história, mas não interessam a narrativa marxista, são completamente ignorados. No seu livro tem um capítulo, o capítulo 2, que é bastante longo, inclusive, sobre o verdadeiro movimento negro. Qual é o verdadeiro movimento negro? Pois é, nós tivemos alguns movimentos negros ao longo da história do Brasil, né? E apesar de eu falar disso só no capítulo 1, só no capítulo 2, eu acho que no capítulo 1 eu já dou um spoiler, que é aquele movimento que é herdeiro da abolição. Né? O primeiro movimento negro verdadeiro, eu acho que foi o da abolição mesmo, né? Foram aqueles que lutaram pela liberdade dos negros, e esse foi o movimento mais importante e que trouxe a maior onda de liberdade que a história do Brasil já viu. E depois nós vamos ter, ali no século XX, com o Plínio de Arruda Sampaio, um movimento mais à direita, que alguns vão dizer que é fascista e tudo mais, e sai desse movimento uma frente negra, né, que inclusive ficou durante um bom tempo ali, durante o governo de Getúlio Vargas, e que defendia como uma forma de ascensão dos negros, por exemplo, não um sistema de cotas, não reserva de negros no mercado de trabalho ou qualquer coisa do tipo, mas o capitalismo. O capitalismo como uma forma do negro conseguir alcançar a mobilidade social e, por meio do empreendedorismo, dos seus próprios negócios, conseguir melhorar a sua qualidade de vida e conseguir melhorar a qualidade de vida da sua comunidade, que foi basicamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Como você tinha um sistema capitalista muito mais fortalecido, uma liberdade econômica muito mais intensa, mesmo os negros pobres dos Estados Unidos já tinham uma condição de vida melhor do que a dos negros no Brasil. Por quê? Porque lá eles tinham condição de empreender, montar o seu próprio negócio. Exemplos de pessoas negras nos Estados Unidos que enriqueceram montando a sua própria rede, por exemplo, de produtos cosméticos para pessoas negras, de roupas, ou mesmo na área de serviços, né, barbeiros, etc., que montaram as suas redes, são inúmeros. Isso por quê? Porque o sistema de liberdade econômica lhes permitiu isso. E nós tivemos isso aqui no Brasil ao longo da década de 20. Só que durou muito pouco, né? E depois você teve a Frente Negra Brasileira, e hoje você tem a UNEGRO, né? Que é a União dos Movimentos Negros, alguma coisa assim, que aí já é uma ideologia completamente marxista e que defende estas ideologias que a gente já conhece. E você foi cancelado várias vezes por esses movimentos negros? Já foi hostilizado por eles? Eles implicam contigo de alguma forma? Fui muitas vezes, né, criticado e com vários termos racistas, né? Negro que lambe botas de branco, é o negro da Casa Grande, ele queria ser branco, coisas do tipo. É preto por fora, mas é branco por dentro. Esse tipo de ataque se tornou constante, principalmente quando eu comecei a me tornar um pouco mais conhecido. Só que eu acho que no começo, realmente o problema também estava na minha comunicação. Né? Por exemplo, eu tive, e eu cito isso bem no começo do livro, acho que ainda na apresentação, eu tive uma entrevista com o Mano Brown em um podcast que pensa contrariamente a mim, né, em praticamente todos os aspectos. Mas foi uma entrevista de quase 2 horas, onde eu esclareci em detalhes o meu pensamento, e porque eu acreditava que as cotas raciais eram prejudiciais e defendia somente as cotas sociais. E como eu falei de uma maneira mais explicativa e não combativa, depois eu recebi muitas mensagens de pessoas que continuam discordando de mim, mas que passaram a entender melhor o meu posicionamento. Porque tem muito disso, né? Quando você começa a falar para o público, no meu caso, pelo menos, no meio político, na militância política, você entra combatendo uma ideia. Só que nesse combate, às vezes você não explica muito bem a sua ideia
E aí as pessoas acham realmente que você é contra tudo, contra todo tipo de cota e não sei o quê, etc e tal. Então, acho que eu tive uma segunda fase que foi explicar o meu posicionamento, e acho que esse livro meio que completa essa fase, que mais do que combater uma ideia, você tem que dar uma outra solução, um outro caminho, né? E acho que, exatamente, é o senzala ideológico, que eu acho que eu passei a dar este caminho depois. Então, hoje, o movimento negro, óbvio, não concorda comigo em praticamente nada, mas boa parte deles já entendem o meu posicionamento, né? E alguns acham até que é, sim, uma tese aceitável. Outros continuam detestando e me xingando, e acho que isso aí já não tem mais jeito mesmo. E quando você vai nas comunidades fazer campanha política, por exemplo, para vereador, você está no segundo mandato, né? E isso. Você sente que as pessoas entendem a sua posição? Porque nesses bairros de periferia há uma grande população negra, né? Exatamente, exatamente. Eu percebo o seguinte: boa parte dessa população, primeiro, primeiro tem um choque por conta do meu posicionamento, né? Porque não entende muito bem. Mas toda vez que eu faço esse papel de explicação do posicionamento, e por isso que eu digo que eu acho que esse Deu uma travadinha. Vamos ver se destrava. A gente volta. Opa! A gente volta desse ponto, eu desativo de novo os comentários. Eu tinha perguntado ao Fernando Holliday, como ele está no segundo mandato como vereador, então ele faz campanha pela cidade. Nas periferias da cidade, a população negra é muito expressiva, né? E eu suponho que ele tenha que explicar essa posição frequentemente, é isso? Exatamente. Como eu disse, quando eu vou na periferia, muitas vezes a pessoa se choca, né, com esse tipo de posicionamento. Na verdade, as pessoas já conhecem, né, e já vêm me perguntar, meio chocado, mas por que você defende isso, etc. Eu mereço a minha vaga na universidade e tudo mais. E aí eu explico que, olha, não é porque você entrou pela cota que você não merece, nunca disse isso. A questão que se você tivesse entrado por uma outra forma, talvez fosse mais fácil vencer o racismo, né? Porque a questão não é se você merece ou não, a questão é qual é o caminho que te torna mais respeitável e, portanto, com maior arcabouço para lutar contra esse preconceito na sociedade. Ao meu ver, quando a sua cor da pele deixa de ser um critério para você avançar, é óbvio que você passa a ser mais respeitado. E um exemplo que eu sempre trago, e eu, se eu não me engano, eu citei no livro também, é o do Thomas Sowell, porque ele escreveu um livro já há muito tempo, início dos anos 2000, chamado Ações Afirmativas ao Redor do Mundo. E ele dá um exemplo, por exemplo, na Universidade do Texas e também na Universidade da Califórnia, onde professores, isso na década de 70, eram contratados por meio de ações afirmativas, né, que é um sistema de cotas muito parecidos com o nosso, para pessoas negras. Só que o que acontecia? Esses professores chegavam, conseguiam as suas vagas, só que não conseguiam participar das grandes pesquisas das universidades e não estavam nos principais cursos, nas principais discussões acadêmicas, porque se criou a noção de que eles não eram bons. Criou-se a noção de que eles estavam ali somente porque eram É. negros. E por isso passavam a ser excluídos. E eram muitas vezes pessoas geniais, com currículos espetaculares, mas a forma como eles foram introduzidos naquele meio fazia com que esse currículo fosse ignorado. Afinal de contas, o principal mecanismo de seleção não foi o currículo, não foi a experiência, foi a cor da pele. Então, acho que é o Estado que acaba desvalorizando o negro e não o negro que acaba se desvalorizando. Agora, claro, enquanto nós temos o sistema de cotas raciais, é legítimo que se use, afinal de contas, se você não usar, outra pessoa vai usar. Eu nunca utilizei porque eu sou um porta-voz disso, né? Não faria sentido eu ficar batendo num sistema e depois estar lá sendo julgado pela cor da pele e uso na universidade. Mas aí quando eu explico isso e faço uma defesa das cotas raciais,
por ser muito mais objetiva, muitas pessoas acabam entendendo e defendendo também. Até porque são pessoas negras, mas que têm o irmão que é branco, tem o tio que é branco, o vizinho, etc. Ou seja, a miscigenação no Brasil, ela existe na vida real, né? E aí elas passam a perceber, nossa, é verdade, eu teria direito à vaga, mas o meu irmão, por parte de pai, não teria. Isso não é tão justo. Nós vivemos no mesmo lugar, estudamos na mesma escola, tivemos acesso às mesmas coisas, só que eu teria uma vantagem a mais. Então, quando eu vou explicando isso, as pessoas vão compreendendo melhor. Essa questão da cor da pele não pode ser um critério. Simples assim. Não tem Exato. que, né? Não tem como Cria aceitar isso. solução. Hein? Cria muito mais confusão do que solução. Claro, não efetivamente não ajuda o processo, né? A verdade é essa. Você vai lançar o livro onde, Fernando? Vou lançar o livro na sexta-feira, né? Nessa sexta-feira agora, ali na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Avenida Paulista 273, a partir das 19 horas. E aí conto com a presença de No todos. Conjunto Nacional, né? Quando você fala aqui na doutrinação da máquina da doutrinação. Eu acho que ontem que eu vi que o Brasil Paralelo vai dar um curso, o Rafael Nogueira vai liderar esse curso para professores, na tentativa de formar pessoas com uma visão mais ampla, ou admitindo que a direita existe, com uma visão mais pluralista da história do Brasil. Então, você soube disso? Eu soube por cima, né? Mas eu sei que já existem alguns projetos nesse sentido. Esse do Rafael Nogueira é um, mas, por exemplo, a Brasil Paralelo Pois é, já participa. com o Brasil Paralelo esse projeto. Então acho que eu estou falando do mesmo projeto. Nós estamos falando do mesmo projeto, só com nomes diferentes. Exatamente. Que é justamente isso, né? Você formar professores fora dessa bolha, né? Fora dessa bolha universitária. E o que eu acho de interessante disso? Principalmente, o problema não é você estudar autores de esquerda. Óbvio que a gente tem que estudar, né? Existem autores Não de tem esquerda. como não estudar. Exato. Que são fundamentais, inclusive, porque a influência deles na sociedade é tão grande que não dá para você ignorar, não dá para você ignorar os ideais de Karl Marx, por exemplo, né? Ou aqui no Brasil, por exemplo, você tem o Florestan Fernandes, que eu também cito no meu livro, que foi um sociólogo fundador do PT, mas que do ponto de vista da sociologia, não tem como você ignorar o sujeito que ele estudou o Brasil de maneira muito intensa. Mas a questão você não pode ocultar autores conservadores. Ontem nós tivemos aqui, inclusive nós nos encontramos lá, Nos né? encontramos lá. Com o Dr. Jordan Peterson, que é referência em diversas universidades ao redor do mundo. Quer dizer, ele é discutido constantemente nas universidades, seja no próprio Canadá, de onde ele seja nos Estados Unidos, Princeton, Harvard, seja na Inglaterra, em Oxford. Quer dizer, em diversas universidades do mundo, ele é estudado entre diversos autores. E aqui no Brasil, você quase não encontra citações a obras ou a artigos de Jordan Peterson, porque ele representa um ideal conservador e as universidades foram dominadas por um único pensamento. E são essas universidades que formam os professores, e são esses professores que formam as nossas futuras gerações. Então, acho que mais importante do que fazer uma releitura dos autores de esquerda é justamente permitir com que essas pessoas tenham acesso a autores que foram constantemente negados no Brasil e que são ignorados na vida acadêmica. E, nesse sentido, o professor Olavo de Carvalho, acho que abriu um caminho importantíssimo, que ele passou a trazer para o Brasil esses autores e também ajudou a traduzir boa parte dessas obras. Há quanto tempo você está envolvido na vida pública, Fernando? Olha, desde 2015, então, ano que vem farão exatamente 10 anos. 10 anos,
Oi pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Nesses 10 anos, você acha que a direita, evidentemente, abriu um espaço nesses 10 anos, né? Você acha que o movimento da direita cresce no mundo todo, né? Cresce na França, tanto é que o Macron tomou a atitude que tomou, cresce na Alemanha, a primeira-ministra da Itália, a própria Argentina, que não é exatamente, né? que virou o jogo lá. Esse crescimento da direita nunca é bem aceito pela esquerda, é sempre demonizado. Ele não parece que vai ter volta, né? Pois é, me parece que agora nós estamos em um momento de definitivamente não só do crescimento, acho que o crescimento veio ao longo desses últimos anos, mas da estabilização da direita, né? Porque ela veio para ficar. Quer dizer, mesmo o Trump não tendo ganhado nos Estados Unidos, a influência que ele tem ainda hoje, sem mandato e agora como candidato, é gigantesca. A mesma coisa o Bolsonaro aqui no Brasil. E aí você tem a eleição do Milei na Argentina, ou seja, na América do Sul, você também tem uma onda. Agora na Europa, você já tem na Itália uma primeira-ministra de direita. Na França, a coisa deve virar também. A única exceção recente na Europa, pelo menos, na Inglaterra, que o Partido Conservador já está lá há 14 anos seguidos, e me parece que nessas eleições agora de julho, né, que foram convocadas pelo Rishi Sunak, me parece que o Partido Trabalhista vai vencer. Mas também só vai conseguir vencer porque centralizou o discurso rumo à direita. Quer dizer, não se fala mais, pelo menos o candidato atual do Partido Trabalhista na Inglaterra, não fala em estatização, em taxação de grandes fortunas, ideologia de gênero, mas nem de longe. Assim, e candidatos radicais no Partido Trabalhista, nessa eleição, não estão tendo espaço. Muitos até foram impedidos de se filiar. Ou seja, mesmo no único lugar da Europa onde a esquerda tem grande possibilidade de ganhar, é porque se endireitou. Então, acho que o momento histórico que a gente está vivendo demonstra uma insatisfação muito grande da população como um todo, principalmente ocidental, com essas ideologias. Me parece que está todo mundo cansado, está todo mundo estafado disso, quer dar um basta. E o basta está sendo dado com candidatos de direita, mas de discurso firme. E isso acho que vai fazer uma diferença muito grande na política mundial como um todo, né? O que falta na direita brasileira? Amadurecimento, vivência, lucidez? O que é? Olha, eu acho que até 2000 a gente está agora em 2024, né? Até 2022, eu diria que nos faltava um amadurecimento. Amadurecimento porque a direita ela nasceu na oposição e se tornou governo muito rápido, né? Que foi o governo Bolsonaro. Evidentemente, no governo você comete vários erros e tudo mais, principalmente quando é um governo que vem de um movimento que acabou de nascer. Quer dizer, a direita acabou de nascer e já tinha as suas divisões. Então, até 2022, acho que é um amadurecimento. Quando nós nos tornamos oposição de novo, portanto, a partir de 2023, eu acho que aí veio esse amadurecimento. Primeiro porque nós nos unimos no segundo turno, acho que isso foi essencial. Eu, inclusive, fui uma dessas pessoas, né, que percebeu que tinha exagerado muito nas críticas ao governo Bolsonaro.
não que não se deva criticar um governo, não é isso, mas quando você está de um lado, você tem que saber quando a sua crítica é construtiva e quando ela só está atrapalhando. E eu não soube ver essa diferença. E segundo ponto, mas a gente conseguiu corrigir isso no segundo turno. Segundo ponto, agora, como oposição, eu acho que a direita tem feito um excelente trabalho, principalmente na Câmara dos Deputados. Quer dizer, os projetos que estão avançando agora, da pauta conservadora, muitos deles a gente não conseguiu avançar no governo de direita, estamos conseguindo avançar agora. Vários outros projetos do governo Lula ou da esquerda como um todo foram barrados por conta dessa articulação que a direita criou no Congresso Nacional, e agora também tem a articulação internacional, né? Tanto aqui na América do Sul, né? Boa parte da direita chilena, por exemplo, tem muito contato com a gente. Você tem o Milei na Argentina e vários outros países aqui, o próprio Trump nos Estados Unidos. Então, acho que isso está amadurecendo bastante. Então, acho que agora o que a direita precisa mesmo é de uma eleição para mostrar que ainda estamos fortes, atentos e vamos voltar ao poder. Para fechar, o que você queria e o que você acha que conseguiu com o livro Senzala Ideológica? Olha, eu acho que eu consegui sintetizar o meu pensamento, né? Reunir e clarificar o meu pensamento, que não é só meu, né? Várias pessoas pensam isso, falam isso difusamente, né? Nas suas páginas, nas redes sociais, em entrevistas, podcasts, mas não havia no Brasil nenhuma obra, e não é um exagero, porque eu pesquisei, eu falei, não é possível que ninguém tenha escrito sobre isso ainda. Pelo menos sob esta ótica específica, ninguém escreveu. Então, acho que ela é um pontapé inicial para uma discussão mais embasada. Primeiro, sobre o racismo, claro, sobre a história do Brasil, porque é uma tentativa de dar uma ressuscitada, né, em pessoas que foram fundamentais para a nossa história, e pessoas negras, mas que tinham um posicionamento mais conservador. E, por fim, fazer uma denúncia, que é essa tentativa de aprisionar o negro em um pensamento. A sua cor da pele não pode definir um pensamento. Seu sexo não pode definir a sua ideologia. Sua orientação sexual não pode definir quem você é. Quer dizer, você é livre para pensar como você quiser. Então, Senzala Ideológica, embora fale, claro, mais especificamente do negro, do racismo, ela fala sobre uma tentativa de aprisionamento das minorias. E isso a gente precisa combater com todas as forças, porque a liberdade é um dos principais pilares da nossa sociedade. Com certeza. Obrigada, Fernando. Bom lançamento para você. É depois de amanhã, né? Isso aí. Depois de amanhã, lá na Livraria Drummond, ali no Conjunto Nacional. Espero todos vocês. E depois, Leda, eu quero escrever uma dedicatória nesse livro. Por favor. Eu falei, não tem dedicatória meu livro, mas eu quero que você escreva assim. Muito obrigada, tá? Tá, joia. Foi um prazer. Obrigado. Valeu. Boa sorte aí. Valeu. Tchau, querido. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.